Bem-vindos ao Nana Pod. Eu sou a Nana e aqui eu vou contar histórias de pessoas comuns e fofocas também. Então pega o seu café e vem ouvir. A personagem principal da história de hoje não quer se identificar e por isso eu vou chamá-la de Amanda. A Amanda me escreveu no dia 27 de junho, depois de muito pensar em como colocar em palavras tudo o que ela viveu, porque olha, foi muita coisa, viu? E como muitas de nós, ela sente uma idiota. Ela se acha uma idiota, palavras da própria. A Amanda me contou que planejou o intercâmbio dela para a Irlanda por 2 anos e que ela teve muita ajuda da mãe, que deu uma casa de 2 cômodos para ela reformar e vender para conseguir o valor total do curso. Pra vocês verem como é que é caro, né? E isso a gente está falando de uns anos aí atrás. Quando falam que intercâmbio é investimento, é porque é caro demais, gente. É muito caro. O pessoal dá o valor aí de um carro para ir estudar lá fora. E o que mais me choca é a quantidade de gente que paga um absurdo, às vezes faz empréstimo, vende carro para ir morar na Irlanda para estudar, né? E joga essa oportunidade no lixo, fazendo besteira. Como a gente está cansado de ver por aí pessoas sendo presas, deportadas por fazer coisas erradas no país dos outros, né? Então a mãe da Amanda ajudou ela com essa casa, ela vendeu essa casa, né? Reformou, vendeu, somou aí com vendas de perfumes e chocolates que ela fazia, no caso o perfume ela revendia, né? Mais uma rescisão e foi com esse valor que ela conseguiu realizar esse sonho de estudar fora. No meio desse processo aí de juntar dinheiro para viajar, né, para ir morar fora, ela conheceu um rapaz, eu vou chamar ele de Júlio. O Júlio é filho da cunhada da Amanda. Eu vou tentar explicar bem explicadinho, porque eu me embolo toda e eu acho que todo mundo é igual a mim. Então, o Júlio é filho da cunhada da Amanda e ele foi morar um tempo com essa cunhada, porque ele sempre foi criado pela avó. Então, foi a primeira vez que ele teve a oportunidade de morar com a mãe biológica. Aí, o Júlio e a Amanda foram se aproximando, ele ajudava com o anúncio da venda da casa e também com algumas partes da reforma dessa casa. Peraí que essas coisas, como eu já falei, me confundem. Então, o Júlio era filho da sua cunhada, que eu imagino que seja casado com seu irmão, né? E esse rapaz seria, então, enteado do seu irmão. Oremos porque essa seja, né? Esse é o raciocínio lógico. Não vamos, eu posso estar errado. Após muitas investidas da parte do Júlio, a Amanda acabou cedendo pela insistência, carência, e aí eles acabaram se envolvendo. Mas ela sempre deixando claro que não queria relacionamento porque estava planejando estudar fora do Brasil. Então, era só pegação da parte dela. Até porque a gente já viu essa história antes. Para quem lembra, o primeiro episódio do Nana Pod com a Lady foi exatamente isso. Ela começou a namorar um rapaz bem na época que ela estava planejando o intercâmbio, foi para Irlanda, o rapaz ficou no Brasil e a coitada tomou, ó, uma gaia. A Amanda me contou no e-mail que o Júlio não era muito bonito, mas que eles continuaram esse caso, né? Ela continuou esse caso porque o beijo dele era muito bom, rolava aquela química, o sexo era maravilhoso e ele era bem dotado, entendeu? Valia a pena. Pra Amanda tava valendo a pena. Eu ouço e não julgo, né? Porque assim, se alguém tá julgando aqui, é você. Eu não, tô só contando. A Amanda também tava sozinha, já tinha bastante tempo, ela era da igreja, tava mais 7 anos na igreja sem beijar na boca. Gente, 7 anos sem beijar na boca, eu odeio de aranha. Não, como é que fica 7 anos sem beijar na boca? Não tinha nem namoradinho, nada. E ela fala que o pessoal da igreja era muito exigente. Depois ela seguiu explicando essas exigências. Você precisava ser líder de uma célula, que eu não faço já a menor ideia. Aqui eu já tô perdida, tá? Célula da igreja. Participar de tudo da igreja pra só aí começar a ser notada e entrar na lista. Negócio meio doido isso, né? É o quê? Tipo, entrar na lista? É um Tinder gospel. Você precisa subir de nível pra depois você pegar alguém? Já falaram pra mim que crente só pode namorar alguém na igreja, né? Faz sentido. Aí não pode fazer coisinha só depois do casamento. É por isso que crente casa cedo. Agora tudo faz sentido com essa coisa que eu tirei da minha cabeça aqui, né? Porque se você só pode furunfar depois de casado, você casa cedo pra poder furunfar. E calhou dela e o Júlio se conhecerem justo quando ela já estava de saco cheio desse negócio da igreja. Inclusive da falta de apoio dos pastores, porque quando ela contou sobre a intenção de fazer intercâmbio, ela sentiu que eles, sabe assim, não apoiaram muito, foram dando aquele gelo nela e ela foi se distanciando da igreja. Pensando aqui com os meus botões, talvez os seus pastores não tenham apoiado também pelo fato do Júlio não ser da igreja, né? Como a gente falou antes aí, né? Tem que ser da igreja, tem que participar da célula, o Tinder gospel, ele não devia estar na lista. Às vezes não foi nem o fato deles acharem que iam perder uma ovelha para a Irlanda, mas que eles não viam com bons olhos esse relacionamento. De repente, o seu pastor já estava tendo uma visão e você não viu.
A Amanda também tinha lá suas dúvidas sobre esse relacionamento. Primeiro, porque ela estava indo embora, né? Ela tinha planos de ir embora fora e não queria uma âncora. Segundo, que o Júlio era muito mais novo que ela, 7 anos. E a mãe dela sempre ficava falando que ele era muito novo pra você, não vai dar certo. Eu vou dar meu pitaco, porque assim, eu acho que idade não tem nada a ver. Desde que a pessoa mais nova tenha responsabilidade afetiva, tenha maturidade, eu não vejo problema nenhum, né? E outra, que seja maior de idade, pelo amor de Deus. Algumas amigas da Amanda também falavam a mesma coisa, inclusive achavam que ela era muita areia pro caminhãozinho dele. Mas eu fiquei sabendo aí que o caminhãozinho dele não era tão pequenininho assim não, tá? Mas ela sempre falava, não, gente, peraí, é temporário, logo logo eu vou embora, então tá tudo certo. E nisso, eles ficaram por 9 meses antes dela ir pra Irlanda. Olha, eu conheço muita gente que já tava com tudo planejado pra ir embora, e conheceu alguém e mudou os planos. Então eu tiro muito o chapéu para quem consegue continuar com aquele objetivo, custe o que custar. Porque relacionamento, a gente nunca sabe se vai terminar ou quando vai terminar. É uma roleta russa, né? A gente nunca entra não deveria entrar no relacionamento já pensando em terminar, como foi o caso da Amanda. Eu acho que isso aí atrai energia negativa. Mas eu acho válido quando a pessoa não desiste daquilo que já estava planejado antes de conhecer o indivíduo. Então, parabéns aí para Amanda por ter seguido os planos. A cunhada da Amanda, mãe do Júlio, ficou mordida de ódio por eles terem se envolvido. Ódio de até desejar a morte da Amanda. Pesado isso, né? Tadinho do príncipe dela, né? Se envolveu com uma moça mais velha de 7 anos que ia embora e deixar ele sozinho. Mas agora, peraí. Agora volto a me envolver. Você, Amanda, já sabia que esse relacionamento tinha um prazo de validade, mas você comunicou isso pro Júlio? Como essa história está se encaminhando, eu sei que Júlio vai ser um peso na sua vida, mas de certa forma, até então vocês tinham um relacionamento ok, né? Ele te ajudava, vocês ficavam aí próximos, um ajudando o outro, teoricamente, mas ele estava sabendo desses planos? Ele estava ok com isso? Porque a gente também tem que olhar o lado do outro que fica, né? A sogra da Amanda, a cunhada, ó, confusão, né? Parece esse negócio de cortiço. Ela xingava a Amanda de tudo que é nome, tentando humilhar o tempo inteiro por estar ficando com o filho dela, falando que era uma pouca vergonha da parte dela ficar com alguém da própria família. Ah, tá, agora entendi. Então o problema dela não era nem o fato de você ser mais velha, era que ela achava ali que isso não cabia muito, né? Tem muita gente que tem preconceito com isso. Porque se você parar pra pensar, ele é enteado do seu irmão, mas não tem relação nenhuma de sangue com você, né? Então eu não vejo problema nenhum. É pior do que eu pensava, né? Eu tava achando que a mulher tava preocupada pelo filho ser abandonado e sofrer de amor, mas não. Era só mesmo pela moral e bons costumes. Mas a Amanda não dava muito palco para maluco dançar. Então ela não retrucava, pelo contrário, quanto mais a mulher falava, mais a Amanda ia lá e pegava o Júlio. Então, essa cunhada viu que não estava resolvendo os ataques de pelanca contra a nora, a Amanda. E aí perdeu a linha total e começou a brigar com o marido, irmão da Amanda, e falar que ia embora dali, para não ter que olhar na cara da Amanda. Então, peraí, vocês moravam todos juntos? Que delícia, hein? O irmão da Amanda começou a viver um verdadeiro inferno na vida conjugal e resolveu culpá-la por destruir o casamento dele. Isso tudo poucos meses antes da pandemia. Gente, antes da pandemia. Imagina que delícia essa grande família. Na pandemia, era só jogar a Márcia Goldschmidt lá dentro, ou a Cristina. Pronto, já tinha um programa pra gente, um reality. A cunhada realmente não aceitava esse relacionamento, infernizou o marido e viu que também não estava dando certo as ameaças. Aí o que ela fez? Essa cunhada tinha um filho com o irmão da Amanda, sobrinho da Amanda. E ela resolveu passar a proibir que esse sobrinho passasse tempo com a Amanda. E a Amanda gosta muito desse molequinho, sabe? Então ela chegava até a bater no moleque, ameaçar, falar que ele ia apanhar se ele se comunicasse com a tia. Aí eu fiquei pensando aqui com os meus botões. Não pode ser só isso. Tem que ter alguma coisa a mais, porque por mais que você veja com maus olhos um relacionamento de alguém próximo com um filho, você não age dessa forma, gente. Até mesmo por medo de julgamento. Não age abertamente assim. Tem que ter algum motivo mais profundo para ela te atormentar naquele momento. Nesse meio tempo aí de todas essas brigas que aconteceram, a Amanda descobriu que a cunhada não gostava mesmo dela já tinha um tempo. E que como eles moravam no mesmo quintal, a cunhada vira e mexe precisava da Amanda para olhar o filho, o sobrinho. E por isso ela disfarçava muito bem, fingia, aceitava, né? Mas não gostava da menina. E inclusive, ela me contou no e-mail que o próprio irmão já tinha falado para ela que a cunhada, eu não vou nem dar nome pra esse demônio não, não gostava muito, falava mal dela pelas costas. Então, tudo bem. Mas ainda assim eu continuo batendo na tecla que
tinha alguma coisa a mais ali. Porque além de tudo, de saber que ela falava mal de você, você ainda ajudava com seu sobrinho. Então não é possível que ela te odiava tanto a troco de nada. Eu acho que tem muita mulher que tem ciúme da irmã do cara, sabia? Eu não sei como é que era a relação sua com seu irmão, mas às vezes podia haver um ciúminho, sim. Chegou então o tão sonhado momento da viagem. Estava tudo certo para ir para a Irlanda. Ela fez a despedida com amigos e família e o Júlio não quis ir. Eu não vou julgar, porque eu acho que é uma maturidade que nem eu mesmo teria. De ir na festa de despedida da pessoa que você gosta, não deve ser fácil, né? Então, quando completou um mês que ela chegou na Irlanda, a pandemia começou e o país inteiro fechou. E ela estava morando apenas com uma menina que continuou trabalhando normalmente, enquanto a Amanda ficava em casa sozinha. E nisso, por causa da pandemia, as únicas pessoas que a Amanda tinha contato, além dessa menina que morava com ela, era a família dela, né, do Brasil, por meio de vídeos e telefone, e também o Júlio. Ele ligava e mandava mensagem todos os dias, e com o passar do tempo, não dá pra saber se por carência ou isolamento, sei lá, que loucura que deu na cabeça da Amanda, eles começaram a planejar do Júlio ir para a Europa. Detalhe que ele não tinha um tostão furado no bolso, tá? Muito importante reforçar essa parte. Gente, eu nem terminei de ler essa história, eu tô montando um script aqui enquanto eu vou gravando o podcast, mas eu já sei que isso não vai prestar. A Amanda resolveu ajudar porque, como eu já comentei aqui antes, a gente tem essa síndrome da ONG de macho. Eu também me incluo nessa porque também já ajudei macho. Então, olha o que ela fez. Ela pagou a passagem dele e o curso de intercâmbio para estudar inglês. Organizou tudo. Minhas amigas, isso porque ele era feio, tá? Agora tu calcula essa mulher, o que essa mulher não teria feito se ele fosse um Rodrigo Hilbert da vida? Eles concordaram que o Júlio chegaria na Irlanda e trabalharia para pagar esse valor que a Amanda emprestou de volta. Então, o combinado não foi de você pagar tudo para ele, né? Foi praticamente um empréstimo. Justo, mas eu ainda acho que vai dar merda. Aí ela arrumou doação de roupa de frio para ele, uma bicicleta, até uniforme e bolsa do Deliveroo para ele trabalhar. E ele ficaria sem pagar o aluguel por pelo menos 1 ou 2 meses, até conseguir fazer um dinheirinho para se ajustar. Até os flatmates da Amanda concordaram com isso, para ajudar ela mesmo, né? Por consideração a ela. Até porque eles não conheciam o Júlio. Olha, pelo amor de Deus, eu sei que eu falei que eu não ia julgar, mas eu mudei de ideia aqui pelo caminho, tá? Eu não vejo problema nenhum em ajudar alguém que você ama, tá bom? Ama, vou frisar a palavra amor, né? Ama, porque quando você ama alguém, já entende-se que rola uma confiança, que rola em planos de se construir um futuro junto. No caso da Amanda, por mais que ela tenha contado muito pouco do que ela viveu com o Júlio, vocês percebem que não parece que havia amor envolvido? Em vários momentos, naquela hora que ela estava falando ali que não sentia atração física por ele, mas que tinha química, que até as amigas achavam que ela era muita areia pro caminhão dele, o fato da mãe dele ser contra, ser cunhada dela, o fato dela achar que por ele ser 7 anos mais novo também, isso era um impedimento. Em momento nenhum, eu, Nana, senti que havia um amor muito forte, a ponto de você se doar tanto e confiar assim e envolver terceiros. Porque os flatmates estavam abrindo mão ali da privacidade, do dinheiro, né, pela Amanda. Então, não tô conseguindo entender muito bem, mas vamos, né, vamos seguir. Já fiz o meu julgamento, agora falei, tô leve. No total, ela passou 9 meses sozinha na Irlanda e toda oportunidade que ela tinha, quando o país dava uma folguinha, ela saía para visitar, para turistar um pouco e aproveitar o máximo que dava. Assim que o país reabriu no Natal de 2020... peraí, 2020? Foi 2020 que abriu? Não foi não, foi? Foi 2021 não? Ah, tá, teve aquele lance de quarentena, né? Eles acertaram a data da passagem e o Júlio finalmente foi para Irlanda. Detalhe, antes dele ir, eles tinham combinado que ele tinha que ter juntado uma quantia lá de dinheiro. E ele não fez, tá? Então, mesmo assim, naquela ilusão, ela insistiu no estudo, a Amanda. Ela pegou uma grande peneira e ela estava tentando tapar o sol. Eu sei que na Irlanda não tem muito sol, mas mesmo assim, eu acho que você forçou um pouquinho, amiga. Sem querer te julgar, mas já julgando, eu acho que você não estava querendo ver ali que o buraco estava se abrindo embaixo dos seus pés. Eu só fico me perguntando da cunhada, porque se ela já estava arrancando os fios de cabelo todinho quando você estava morando no Brasil e tendo um relacionamento com ele, imagina quando ela percebeu que o filhinho dela, o príncipe, estava se mudando para a Europa para ficar com desculpa a palavra, concubina, né? Porque na cabeça dela, concubina era um elogio para você. Quando o Júlio chegou, desde o início ele fez corpo mole. Às vezes não queria ir trabalhar porque estava chovendo, ou seja, não trabalhava nunca, né? Porque se tem uma coisa que acontece na Irlanda é chuva. E quando a Amanda insistia muito, ele falava que ela estava querendo escravizar ele. Ai, gente, para, não, para.
Aí esse indivíduo, eu vou chamar ele de encosto, pode? Ao invés de Júlio, vamos trocar? Ele brigou com todos os amigos da Amanda bem no dia do aniversário dela, que foi dia 8 de janeiro. E desde então, ficou fazendo um inferno na casa, assim, só para sacanear. Ele ligava o celular nas alturas de manhã, também de noite, quando chegava. Peraí, ele chegou ali por volta do Natal, e aí, em janeiro, ele já estava cantando de galo na tua casa, é isso mesmo? Como a Amanda saía muito cedo pro trabalho e voltava muito tarde para casa, porque vida de intercambista quem é que não sabe, né? A gente trabalha o dia inteiro, eu nunca fui, mas tô me incluindo aqui porque vida de imigrante, vamos colocar assim. Trabalho o dia inteiro, aí vai pra escola, aí faz alguma outra coisinha, quando volta para casa já é hora de dormir, você nem vê o dia passando. E ela não tava meio que tomando conhecimento do que estava acontecendo em casa, que o cara estava sendo um encosto não somente dela, mas dos amigos também. Ele virou o encosto oficial daquela residência. A situação foi ficando tão insuportável que os amigos da Amanda, que previamente, né, decidiram que iam ajudá-la e o encosto a não pagar esse aluguel aí do primeiro mês, eles voltaram atrás. No fundo, vendo aqui por esse ângulo, eu acho que eles queriam que o Júlio zarpasse dali e fosse embora, entendeu? Eles sabiam que ele não tinha dinheiro. Porém, quem que pagou esse valor aí do aluguel? O que vocês acham? Eu vou dar um doce para quem acertar. A Amanda. Não vou ter doce suficiente. Por fim, a Amanda resolveu que mudar de casa ia ser melhor para que ela não perdesse aqueles amigos. Então ela e o encosto foram morar em outro lugar. E quando eles se mudaram, estava tudo indo muito bem, né? Ela estava na esperança de que ia dar certo. No início realmente foi lindo, tudo são flores. Estava feliz que agora só moravam ele e ela. Era um estúdio compacto. E quando eu falo estúdio, para quem não tem noção de como que funciona lá na Irlanda, eles têm essa classificação para quando a casa é basicamente um quarto. Então assim, tem a cama, então a mesinha, quando você tem sorte, e já tem a cozinha ali, é tudo junto, como se fosse uma sala, quarto, cozinha e um banheirinho geralmente ali separado. Tava tudo muito bem, até que ela começou a ter que pegar no pé do Júlio de novo para estudar, para trabalhar, porque ele só queria ficar jogando videogame, ou seja, tu arrumou um filho sem parir, né? Basicamente, quem tem filho de bigode é gato. Eu costumo falar isso aqui porque eu já estive na sua situação, já sei onde isso aí vai parar. Também era um parto quando a Amanda queria socializar com os amigos dela, aqueles da outra casa que ela morava, né? Porque ninguém gostava dele. Tinha acabado a amizade mesmo. Então, ela tinha que ir sozinha, ela não podia levar o encosto. O encosto ficava em casa. Então, quando ela voltava para casa, aí começava aquela briga, porque ele achava que os amigos dela não prestavam, né? Ele não tinha espelho não nesse estúdio, não. E ela conta que esses amigos eram e ainda são como uma família para ela na Irlanda. Que eles estão juntos desde o início, desde quando ela chegou, e sempre se ajudaram. Para muita gente que mora fora do Brasil, os amigos são a única família que a gente tem e que vamos ter, porque muitos não têm ninguém para voltar, são filhos únicos ou não estão bem mais com os irmãos, os tios e os pais já se foram. Então você passa a construir uma família composta por irmãos que você mesmo escolhe, que são os amigos. E é uma dádiva enorme você encontrar pessoas que se identifiquem com você numa correria que é a vida como imigrante, que você não tem tempo às vezes nem de comer direito, né? Dependendo, tem gente que tem 2, 3 empregos, que tem que fazer uma viagem longa para ir para o trabalho, para voltar para casa. Você conseguir conciliar amizades, trabalho e a vida que você adquire, a vida nova em outro lugar, é muito difícil. Com o tempo, a Amanda foi começando a ficar de saco cheio e tentar mandar ele embora. Nisso já tinha um ano dele na Irlanda. Passa rápido, né? Como passa rápido. Às vezes eu fico lembrando do meu tempo de Irlanda. Um ano voa, se piscou já é dezembro. Mas sempre que ela tocava no assunto de terminar ou dele voltar para o Brasil, era um drama daqueles, tá? Um Deus nos acuda. Ele ameaçava ir morar na rua, às vezes ameaçava tacar fogo na casa e algumas vezes falava que ia se matar, ou que se a Amanda não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Olha que tom de ameaça. Vocês notam um padrão aí? Eu tô lendo isso daqui, eu notei um padrão muito parecido com o da mãe, né? E olha que a mulher nem criou ele, imagina se tivesse criado. O maior medo da Amanda era que, se ela terminasse com ele ficasse perturbando ela, a família, os amigos, e que fizesse alguma coisa de ruim com ela, ou até mesmo com ele próprio, como ele mesmo já havia ameaçado inúmeras vezes. Ele sabia onde ela estudava, onde ela trabalhava, onde ela morava, todos os horários da Amanda. Infelizmente, isso é algo muito comum hoje em dia. A gente se preocupa mesmo, porque vai saber se o cara cumpre o que promete, acontece tanto. Ainda mais que eu aposto que ele deveria jogar a responsabilidade dele estar na Irlanda nas costas dela. Porque ela foi primeiro, ela ajudou ele a ir, pagou pelos custos, arranjou casa, trabalho, e eu ainda digo mais. Eu aposto que ele deve ter falado para todo mundo que você é que queria que ele fosse para ir, tanto que você pagou.
Eles ficaram nesse morde-a-sopra, nem o Júlio ia embora e nem a Amanda conseguia sair de casa. Então a Amanda resolveu convidar a irmã dela para ir morar com ela por um tempo na Irlanda. A irmã aceitou e todos eles ficaram morando nesse estúdio. A irmã, a Amanda e o encosto. Com essa convivência, a irmã da Amanda pôde presenciar o que estava acontecendo ali naquela casa. A forma grosseira e estúpida e muitas vezes agressiva que ele tratava a Amanda. E para piorar, ele tinha muito ciúme da irmã da Amanda, porque ela saía no final de semana, não para balada, tá? Para restaurante normal, para passeios, city tours, e deixava ele em casa. Porque, segundo a Amanda, ele nunca queria sair. Sempre que ele ia, parecia que estava obrigado, saía brigando, não gostava de nada. Vamos combinar que é um saco sair com alguém que nitidamente não quer estar ali, né? Estraga qualquer ambiente. E a Amanda saía mesmo assim, ela não se importava e continuava mantendo o mesmo ritmo que ela tinha antes dele estar lá. A irmã e ela são muito próximas. E um mês antes dela chegar na Irlanda, a irmã descobriu que estava grávida. Então, por essa irmã ser caçula, a Amanda tinha um certo cuidado, um carinho muito grande por ela. E isso deixava o Júlio se mordendo. Mas, menino, como é que pode, né? Olha aí o padrão de novo acontecendo. A mãe dele morria de ciúmes, aqui na minha cabeça, né? Morria de ciúme da Amanda com o irmão dela. E aí o filho dessa cunhada, né? O Júlio, também tem ciúme da Amanda com a irmã. Você vê que já é uma coisa de família, né? Eu acredito muito nisso. A gente, quando vai se relacionar com alguém, a gente tem que perceber muito como que é aquela relação familiar, do núcleo familiar daquela pessoa. Existem exceções? Obviamente que existem exceções, mas a gente tem muita influência das pessoas que estão ali ao nosso redor, nossos pais, nossos irmãos, nossas tias que são próximas. Então a gente tem que prestar atenção, olhar com cuidado. Ao todo, a irmã da Amanda passou 5 meses morando lá com eles nesse apartamento. Antes dela ir embora, ela presenciou a primeira vez que ele demonstrou estar completamente fora de controle. A Amanda e o Júlio estavam conversando e nessa conversa a Amanda estava tentando mostrar para ele que coisas como gritar, morder, beliscar, empurrar e todas aquelas ações que ele tinha eram agressão. Mas peraí, ele te mordia? Beliscava? Eu tava achando que o cara era só um encostado chato, tá? Mas ele também agredia você, que nem um moleque de quinta série, é isso? E nisso, no meio dessa conversa, ele se irritou tanto que ele levantou, pegou uma faca e segurando essa faca, olhando nos olhos da Amanda, ele falou que ela ia ver agora o que era agressão de verdade. Ela conta que ficou calma e tentou passar essa calma pra ele, porque ela, na verdade ela ficou com medo, não só dele fazer alguma coisa com ela, mas da irmã reagir e acontecer algo pior. Afinal, a irmã estava grávida, né? Depois desse episódio, dessa briga, o Júlio colocou a faca lá de volta no lugar e falou que estava só brincando, que fez aquilo para que ela parasse de falar, para dar um susto nela. Que coisa saudável, né? Ah, brincadeira totalmente cotidiana, você pegar uma faca e ameaçar a sua companheira na frente da irmã dela grávida. Quem é que nunca fez isso, né? Eu continuei lendo aqui e vi que ela não entrou em contato com a Garda. Eu sei que muita gente vai falar assim, mas a Garda não faz nada. Eu sou uma dessas, né? Eu sei que a Garda não faz nada. Mas não é nem na esperança da Garda fazer algo. É que eu acho que remédio pra maluco é um maluco e meio. Então você tem que às vezes ser mais louca que ele. Com certeza ele fez isso porque ele sabia que você não ia fazer nada, né? Ele sabia que você ia ficar ali inerte e passar meio que um pano pra ele, perdoar. Tem muito homem que acha que a mulher vai perdoar tudo pra sempre. E é isso que exatamente não pode acontecer. Então, se alguém estiver numa situação dessa, eu sei que dá medo, eu já passei por isso, de estar numa situação de perigo, a gente tem que chamar a Garda. A gente tem. Não interessa se for uma brincadeira ou não, aí ele que se entenda com a Garda, pelo menos um puxão de orelha ele ia tomar. Nesse dia, a Amanda ainda teve que sair para trabalhar depois de toda essa confusão, né? E ele fez questão de ir escoltando ela até o trabalho só para garantir que ela ia perdoar ele. Eu imagino o que esse cara não deve ter ido falando no caminho, né? Coagindo ela. Inclusive, ele só foi trabalhar depois que ela confirmou que estava tudo bem. Mas não estava, né? Tanto que depois disso, a Amanda começou a fazer terapia online com uma psicóloga no Brasil, porque alguém nessa história precisava cuidar da saúde mental. Menina, e a sua irmã? Grávida, coitada, vendo isso? Imagina. A irmã dela voltou para o Brasil e o Júlio continuou na casa. Ele não quis sair, não teve jeito. Depois desse incidente, a Amanda estava até pensando na hipótese de comprar um intercâmbio em outro país, sumir mesmo, fugir, né? Ela não falou isso para ninguém, mas era o pensamento de fuga que ela tinha. Depois de algumas sessões de terapia, ela começou a sair, a viajar. E nesse meio tempo, o Júlio já tinha parado de estudar, ficou ilegal e mal ia trabalhar. Ou seja, ela ficou sustentando o encostado, que agora já percebia ali que a Amanda não ia conseguir se livrar dele de maneira nenhuma.
Eu não consigo entender o que passa na cabeça desse homem, o que passou ali naquele momento, porque nitidamente ele não gostava dela. Nitidamente acho que existia uma dependência emocional tanto da parte dele quanto da parte dela. Da dela não tinha mais, a dela realmente ela não tinha o que fazer, porque é muito fácil pra gente falar, ó, sai de casa, larga ele aí, vai embora. Mas existem muitas coisas envolvidas. A gente está falando de um rapaz que ameaçou ela de várias maneiras, né? Uma pessoa que nitidamente é descontrolado, que coloca em risco a própria vida, que sabe não só todos os horários da Amanda, mas que, lembrem, que ele morava no mesmo lugar que o irmão, que o sobrinho, que a mãe, a irmã da Amanda. Existem pessoas muito ruins. E a gente pensa muito, quem tem coração, pensa muito no outro. Pensa no que esse cara poderia de repente fazer só pra magoar ela, pra machucar. Então é muito revoltante ver que isso acontece inúmeras vezes. Aí tá acontecendo provavelmente com alguém que tá ouvindo esse podcast nesse momento. E a gente se sente imobilizado, né? Quando ele percebeu que a Amanda estava levando a vida longe dele, estava seguindo, não no sentido físico, porque pelo que eu entendi eles já estavam em separação de corpos, mas viviam juntos. Naquele sentido de que ela estava seguindo a vida, sem precisar dele, sem ligar para ele. Aí ele chamou a Amanda para conversar, bem manso, como quem não queria nada, e contou para ela que ele não estava bem, entendeu? Então ele teve essa percepção, né? Depois que você cagou para ele literalmente, ele teve essa percepção de que ele não estava bem. E que ele resolveu que voltaria para o Brasil, para a casa dos avós dele, e que quando ele melhorasse, ele voltaria para que eles ficassem juntos. Eu tenho que rir, sabe? Confia, meu amigo, confia. A Amanda, que não era boba nem nada, concordou com tudo que ele falou, meu amor. Fez egípcia. Aqui você foi craque do jogo, gata. Tem que ser fria assim. Como ele não tinha dinheiro nem pra ir, não tinha dinheiro pra nada, né? Ela já estava louca para despachar ele o mais rápido possível, então ela se ofereceu para pagar a passagem. Minha filha, eu levava esse homem até a nado se fosse preciso. Passagem do encosto comprada e tudo certo para ele ir. A Amanda foi dar água pro vinho no tratamento com o encosto. Tratou ele tão bem, não brigava por nada, não cobrava nada, só queria que aquela oferenda voltasse para Iemanjá. Assim que ele chegou no Brasil e já estava com a família, ela teve certeza que não tinha a menor possibilidade do Júnior voltar, ou de que nada ruim fosse acontecer, então ela terminou o namoro com ele. Esse encosto falou que ela enganou ele, que fez tudo de caso pensado, mas sinceramente, né, não adianta chorar pelo leite derramado. A gente passa o ano inteiro avisando, pedindo, implorando, e o encosto não acredita que a pessoa tá chegando no limite. Aí quando ela finalmente chega e cumpre o que prometeu, eles acham absurdo. Ai, não, mas imagina, terminou comigo, coitadinho de mim. Bom, a Lili cantou e a Amanda estava se sentindo livre como um passarinho. E depois de um mês, uma amiga passou o contato dela para um rapaz que era irlandês e eles começaram a sair. Esse irlandês era totalmente diferente do encosto. Eu vou chamar esse irlandês de Connor, tá? Como nem tudo na vida são flores, bem no início desse relacionamento, a Amanda descobriu um câncer no sangue, um linfoma. E o Connor e a família dele ajudaram demais a Amanda nesse início, principalmente porque o local desse hospital onde ela estava fazendo o tratamento era um pouco longe da casa dela. E todo mundo sabe que estadias na Irlanda são extremamente caras e não dá para ficar mudando assim como quem não quer nada, né? A Amanda também não pôde trabalhar por um tempo, então os pais do Connor permitiram que ela ficasse na casa deles durante esse tratamento, que eu achei uma coisa extremamente legal, bacana da parte deles. Para você ter uma ideia de como a Amanda tirou a sorte grande com esse rapaz, hoje ela e o Connor moram num puxadinho que os pais dele ajudaram a construir no quintal deles. Em abril do ano passado, ela terminou a químio e ela me falou no e-mail que além de muitas coincidências que ela e o Connor partilham, os aniversários deles também são bem próximos. Ela faz no dia 8 de janeiro e ele no dia 10 do mesmo mês. Capricornianos eles, olha que bonitinho. E olha que capricorniano é difícil de criar laço com os outros, né? É difícil de confiar. Sobre o câncer da Amanda, quando ela descobriu, eles tinham passagens compradas já para ir para o Brasil, porque o Connor queria conhecer a família da amada, como todo homem direito, né? Eles tiveram que cancelar essa viagem, mas depois de um tempo eles conseguiram ir para o Brasil e aí eles tiveram esse encontro necessário com a família da Amanda. Eu acho que às vezes a vida, o universo, Deus, seja lá o que você acredita, coloca uns demônios na nossa vida pra gente ter os desafios, pra não ficar uma coisa meio insossa, entendeu? Mas de vez em quando aparecem uns anjos também, porque imagina só você descobrir uma doença dessas em outro país, longe da família. O Connor foi
e é a família da Amanda. E quando a gente tem que tirar o chapéu pro cara, principalmente eu que meto o malho mesmo e macho, eu também sei tirar o chapéu, tá? Porque não é pra qualquer um passar por isso com alguém que você basicamente acabou de conhecer. Eles estavam no início de relacionamento, sabe? Exige muita responsabilidade afetiva, na minha opinião. E isso, infelizmente, não é muito comum da gente ver em homens. A Amanda hoje tá livre do câncer, tá? Pra quem deve estar curioso aí, eu também fiquei super curiosa por essa notícia. Mas essa doença nunca veio sozinha e ela me contou que ela foi diagnosticada com uma doença muito similar ao lúpus e que ainda, infelizmente, não existe um medicamento para controlar os sintomas. Mas, apesar de tudo, eu vejo muita felicidade no jeito que ela contou a história dela, sabe? Mesmo depois de todos esses desafios, ela segue positiva, viajando, agradecendo por estar viva e por ter achado alguém que segurou a mão dela e não largou em momento nenhum. Eu tenho certeza, Amanda, que a lição mais valiosa que você me ensinou hoje com essa sua história é que a gente não deve perder o nosso tempo, que é uma das coisas mais preciosas que a gente tem na nossa vida, com pessoas que não agregam em nada para o nosso bem-estar, tanto físico quanto mental. E quanto ao encosto, eu espero de verdade, de coração mesmo, que ele tenha aprendido com os próprios erros, que ele enxergue a oportunidade que ele perdeu e que ele melhore como pessoa, para que ele não faça mais isso com ninguém, porque ninguém merece passar por isso. E você, tem uma história interessante para me contar? Manda um e-mail para nasmte@gmail.com.